Hoy nos encontramos de novo e esta vez para ir encerrando já nossos trabalhos de preparação para esse ano de provas. Então, a gente conseguiu revisar bastante de tudo aquilo que importava sobre gramática para essa preparação da tua prova de língua estrangeira espanhol, né? Agora, então, estamos chegando nessa parte final. Eu deixo essa parte para o fim justamente porque é muito importante entender a função, diferenças, semelhanças nos usos de advérbios, de preposições e conjunções. Por que isso é tão importante? Tanto para a interpretação de texto, como também para discriminar nas alternativas. Quando aparecem esse tipo de informações, de preposições, advérbios e conjunções, é muito importante estar atento e saber o significado delas para não confundir o sentido do discurso. Lembre que nunca não é igual que sempre. Então, se você usa algumas palavras em português, em espanhol, essas palavras podem ser trocadas também. Aí você interpreta de um modo e você tem uma resposta que é diferente. Então, é importante, muita atenção nessa última parte dos nossos estudos, né, nesse último capítulo do nosso trabalho sobre entendendo melhor a língua estrangeira para prova. Então, nosso primeiro tópico aqui é advérbios, né? E os advérbios, você conhece alguns em português, vai ficar bem fácil de poder entender. Eu vou só chamar a atenção naquilo que é mais importante, naquilo que cai mais em prova. Nós temos aqui dos advérbios, advérbios de lugar. Alguma vez quando a gente falou sobre demonstrativos, lembra que a gente estudou aqui, acá, aí, allí, allá, a gente falou que as palavras que utilizamos para descrever situações quando elas estão próximas, este, esta, estos, estas, quando eles estão um pouco mais afastados, esse, essa, esos, essas, quando eles estão distantes, aquela, aquella, essa era a matéria de demonstrativos, né? Agora, a gente utilizou dessa vez os advérbios e esses advérbios estão de novo aqui. Eu organizei eles de modo que você consiga visualizar e quando você queira se lembrar sobre essa informação, você facilmente lembre, né, destas palavras. Nós temos, por exemplo, aqui e acá, que indica lugares ou situações que estão cerca. Isto é perto, então não esqueça dessa palavra cerca, porque essa palavra dá origem a outras, como cercania, cercania, proximidade. Acércate, aproxima-te. Quando nós temos situações que estão aí, elas estão mais ou menos distantes ou mais ou menos próximas. Todas essas palavrinhas aqui em azul são advérbios de lugar e a palavra cerca e a palavra lejos também são advérbios de lugar. Quando falo allí ou allá, advérbios de lugar, né, que correspondem a lejos, e isso significa longe. Não esqueça dessa palavra, lejos, lejanía, distância, aléjate, te afasta, né? Então, essas palavrinhas aqui correspondem a advérbio de lugar, que significa perto, significa longe, significa próximo, significa distante. Depois, nós temos as combinações de palavras em modos de antônimos, né? Para não fazer confusão, eu já coloquei dividido deste modo, com duas cores diferentes. Eu digo, por exemplo, que arriba é o contrário de abaixo e em cima é o oposto de debaixo. E você dirá, oh, mas que palavras parecidas, né? São parecidas, mas só que elas passam ideias essenciais que são diferentes. Na base deles existem conceitos diferentes porque quando a gente fala arriba ou abaixo, estamos falando da ideia de direção ou sentido, né? Então, por exemplo, uma bola vai para cima ou vai para baixo. Quando falamos em cima ou debaixo, estamos falando de posição ou lugar utilizando algum ponto de referência. Então, a mesma lógica se aplica também nas outros pares de combinações. Quando digo adelante ou atrás, eu estou falando de movimento, sentido ou direção. Então, as palavras que estão em cima, né, nessas combinações aqui, elas são as palavras que indicam sentido ou direção. Adelante, atrás, movimento. Adelante, atrás. Você avança, você recua. Quando você diz delante ou detrás, você está falando do lugar que você ocupa. Então, se você vai bater uma fotografia daquele sua turma, talvez esse ano você esteja se formando, né? Você organiza seu grupo e vai colocar as pessoas mais baixas na frente e as mais altas atrás. Você vai colocar os mais baixos delante e os mais altos detrás, né? ¿Por quê? Porque está utilizando esse critério de posição. Lembre, adelante e atrás, movimento, sentido, e quando você fala delante ou detrás, posição, né? O local onde você está. Afuera ou adentro, também movimento, né? Então, o movimento do mar. Você, por exemplo, já leu alguns livros que disseram que os navegantes, né? Os navegadores foram mar afuera e os colonizadores terra adentro, indicando o sentido do movimento.
Nós temos as palavras fora e dentro que indicam o lugar, né? Ou a posição, fora ou dentro. Então, eu organizei essa listinha de palavras que você tem na apostila, na parte de advérbios, aí aparece só como uma enumeração de palavras, aqui eu já combinei elas, e eu acho que é melhor para você poder lembrar, né, de quais são as que correspondem a advérbios de lugar e como elas se combinam. Advérbios de tempo. Dos advérbios de tempo é importante que você não esqueça essa sequência. Frequentemente nas provas, para poder testar a destreza do aluno, né, na língua estrangeira espanhol, se espera que o aluno saiba fazer sequências de dias da semana, né? Então, você deve saber a sequência de dias da semana em espanhol, dia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tem que ter isso muito claro na sua mente. Por quê? Porque possivelmente na sua prova vão colocar uma data, vão dizer que hoje, por exemplo, é segunda-feira, né? Lunes, e vão perguntar que dia é amanhã. Aí você vai ficar pensando, e que é isso de amanhã? Por isso é importante essa sequência. Nós temos aqui a palavra hoy, que significa hoje. Mañana corresponde a amanhã. Passado mañana corresponde a depois de amanhã. Bem na sequência, a sequência de consciência temporal, né? Eu digo hoje. No futuro vai ficar amanhã e passado amanhã, depois de amanhã. Quando eu volto para a esquerda, eu estou voltando, estou indo para o passado. Então, hoy, né? Ayer corresponde a ontem, já passou, né? E quando digo antes de ayer, eu estou falando de anteontem, antes de ontem ou anteontem. Então, do lado esquerdo, aquilo que é do passado. Do lado direito, aquilo que é do futuro. Então, não esqueça dessa sequência, porque frequentemente em prova se pergunta e se espera que o aluno saiba fazer esse tipo de relação. Se hoje é martes, que dia foi anteayer? Então ali, opa, se hoje é martes é terça-feira, que dia foi anteayer? Anteayer é anteontem, então foi domingo. Então esse tipo de organização você tem que saber fazer na prova. Vamos entender outra pequena diferença, sutil diferença entre advérbios de tempo de português e espanhol. Nós temos, quando a gente estuda as horas do dia, a gente fala que tem horas da madrugada, horas da manhã, horas da tarde, horas da noite, né? Só que aqui você encontrou de novo a palavra manhã. Então, esta mesma palavra foi utilizada aqui em cima. Então, você já fica sabendo. Em português, você pode falar manhã ou de manhã, falando manhã. E você pode falar amanhã utilizando a mesma palavra. Isso parece que confunde. Imagine como se fala então amanhã de manhã em espanhol. Mañana en la mañana ou mañana por la mañana. Aí você repete as duas palavras, né? Mas elas têm significados diferentes. Né? Madrugada, manhã, e nesse caso aqui a palavra significa amanhã. Né? E depois de amanhã, como a gente já revisou. Outra coisa curiosa é, quando chegamos nessa parte do dia que é noite, falamos noche, la noche está fría, la noche está especial. Uma coisa é falar la noche, né? Outra coisa é dizer a noche. Eu já coloquei ela para o lado esquerdo, por quê? Para lembrar que quando fica do lado esquerdo, estamos falando do passado. Então, quando alguém diz anoche estudié hasta el amanecer, anoche estudié hasta la 1 de la madrugada. Quando eu falo anoche e coloco a letra A na frente, eu estou falando de ontem à noite. Né? Ah, então, sempre a ideia de passado, isso mesmo, né? Anoche. Anoche te chamei e não me respondiste. Anoite, de noite, ontem à noite eu te liguei. Então, ontem à noite eu te liguei. Anoche. Como eu posso falar anoche? Eu posso falar anteanoche. Significa, então, anteontem à noite. Estas palavras estão corretas. Outras palavras que são advérbios de tempo de uso frequente aparecem nos textos e você deve saber seu significado. Tarde e temprano. Então, se de um lado temos a palavra tarde, temprano significa cedo. Não esqueça disso. Depois temos todavia e aún. Não esqueça, todavia e aún são sinônimos. As duas palavras significam ainda. E depois temos pronto e luego. A pessoa, quando se despede, ela diz hasta pronto, hasta luego. Então, estas duas expressões são equivalentes e elas expressam a ideia de logo, em breve, daqui a pouco, né? Então, até breve, até logo. Então, pronto e luego são sinônimos e significam em breve. Advérbios de modo. Advérbios de modo são muito curiosos, né? Quando você se encontra com uma pessoa na rua, você pergunta para ela, e aí, como que está? Como que você se encontra? Né? A pessoa diz, eu estou bem. Ah, eu estou mal. Eu estou pior, estou melhor. E aí temos outra série de expressões, das quais eu vou destacar algumas. Deprisa,
o modo, a maneira como você faz alguma coisa. Né? Nós temos aqui a palavra deprisa. Ela é uma palavra bastante interessante. Deprisa, depressa. Né? Deprisa se escreve tudo junto. Né? Agora, aquela que se chama bastante a atenção é esse aqui, ó, despacio. Né? Muitas pessoas que têm algum tipo de contato com a língua espanhola, né? Com o idioma espanhol, as pessoas sabem que esse despacio significa devagar. Por que elas sabem? Porque normalmente quando nós estrangeiros chegamos aqui, a gente fala muito rápido, como naturalmente a gente faz nos nossos países de origem. Aí o pessoal procura ajuda. Como que eu digo, né, para esse estrangeiro falar devagar? Assim, despacio. A palavra despacio significa devagar, mas também tem outros significados. A palavra despacio também pode significar, além de devagar, em volume baixo. Se tem um pessoal que quer fazer um trabalho numa biblioteca, né, aí eles pedem para a pessoa responsável pela biblioteca e perguntam: a gente pode discutir algumas coisas sobre o nosso trabalho aqui? Sim, podem conversar, disse a pessoa responsável, pero despacio, porém, né, em volume baixo. Então a palavra despacio também pode ser em volume baixo. Não pode aumentar muito o volume. Se vai conversar, né, você vai conversar despacio, em volume baixo. Outra coisa que também despacio pode significar, né? Se uma pessoa faz uma pressão muito forte no seu corpo, por exemplo, numa massagem, né? Você diz, ai, mais despacio, porque duele, está doendo, né? Essa aplicação dói, então você pede para fazer mais fraco. Então, a palavra despacio pode ter 3 significados. Ela pode significar, então, lentamente, né? Você vai fazer devagar. Ou também pode ser, né? Você faz de um modo fraco ou você faz volume baixo. Modo como você realiza uma determinada atividade. Outros advérbios de modo, como aparece indicado aqui, os terminados em mente. Então, tudo aquilo que termina em mente, começa como uma característica, termina em mente, são advérbios de modo. Parcialmente, diariamente, facilmente, né? Então, são advérbios de modo. Esses daqui que eu coloquei separados são locuções adverbiais. Né? Então isso aqui é interessante, por quê? Porque você cria expressões de advérbios de modo, mas você faz elas combinando várias palavras. Então vamos revisar o significado destas expressões. Enunciamento. Enunciamento. Começa como igual como uma oração aqui. Santi, amém. Vamos supor, a oração começa com santa, alguma coisa, e depois já vai no amém. Oh, que oração rápida. É justamente por isso que se diz enunciamento e é equivalente a falar em um abrir e cerrar de ojos. Que é esse tal de um abrir e cerrar de ojos? Quando a gente fala num abrir e cerrar de ojos, você já percebeu que é parecido com aquilo que em português se fala de num piscar de olhos, em um abrir e cerrar de ojos. Num piscar de olhos, enunciamento e em um piscar de olhos, mesma coisa. Então, por isso é uma coisa que é feita de modo rápido. Depois nós temos aqui de novo, esse aqui é fácil, de novo, igual que em português. De repente você também consegue identificar sem problemas. Esse aqui é importante saber, a menudo. A menudo significa frequentemente. Eu posso falar de uma pessoa, a menudo te vejo triste passar por aqui. Então, frequentemente eu te vejo, né, triste passando por aqui. A hurtadillas. A expressão a hurtadillas vem de hurtar. Hurtar significa furtar, roubar alguma coisa. Então, quando alguém faz alguma coisa a hurtadillas, significa que está fazendo algo sorrateiramente, disfarçadamente, de modo escondido, né? A hurtadillas, espiadinhas também pode ser o equivalente. Quando a gente fala a cântaros, é uma expressão que significa abundantemente, copiosamente. Normalmente se fala da chuva, diz, estava chovendo a cântaros, porque tinha muita água. Então, algo que a gente vê que tem um número grande, né, em altíssima quantidade, a gente utiliza a expressão a cântaros. Era muita coisa, né? Abundantemente, copiosamente. A expressão a regañadientes, quando a gente fala regañadientes, é aquele tipo de situação nas quais as pessoas fazem algo contra a vontade. Elas fazem e fazem reclamando. Faz algo de mau modo. Né? Então, alguém me disse, vai lá realizar tal tarefa, eu não estou a fim de fazer. Eu vou fazer e vou fazer reclamando. Eu vou fazer resmungando. Eu vou fazer com maus modos. Então, fazer algo contra a vontade é fazer algo a regañadientes. Quando a gente fala a lo grande, grandioso, exagerado, em grande estilo. Então, alguém quer fazer uma comemoração, porque o time ganhou, porque uma determinada data de aniversário, fez 18 anos. Vamos fazer uma festa a lo grande. Então, seria uma festa grandiosa, em grande estilo, sem poupar despesas.
Depois, a la francesa, expressão que corresponde a discretamente, né? E depois a expressão a golpes, que corresponde a difícil, de um modo duro. A vida lhe ensinou a golpes. Então foi de um modo duro, né? Então passou muito mal, né? Para aprender algumas coisas, a golpes, de um modo duro, de um modo difícil. Advérbios de modo são alguns exemplos de uso frequente desse tipo de advérbios. Advérbio de cantidade. Aqui nós temos uma informação bastante importante, frequentemente isso é solicitado, né, para ver a habilidade que o aluno tem em relação a esse tópico, né? Então, em espanhol é importante que você saiba que para falar muito de português, em espanhol nós temos duas expressões. A gente fala muy ou a gente fala mucho, né? Muy ou mucho. Essas duas palavras são equivalentes, só que estas palavras, elas combinam com qualidade, muy combina com qualidade. Mucho combina com quantidade. Mucho pode ter variação, pode ficar mucha, muchos ou muchas. Essa palavra aqui, mucho, pode variar para feminino ou pode variar para plural. A primeira de cima com qualidade, a segunda com quantidade. Quando a gente fala de qualidade, estamos falando de combinações com adjetivo, com advérbio, com particípio. Exemplo de frase: Felipe é muito listo. Quando a gente fala que é muito listo, esse aqui é uma qualidade, esse listo significa muito inteligente, muito esperto, né? Aqui então coloquei muito acompanhando essa qualidade. Advérbio diz, estás muito cerca de ella. Então, eu utilizo muito e a palavra cerca corresponde a próximo, perto. Estás muito perto dela. Particípio, isso já está muito usado. Tenho a expressão muito e depois tenho o particípio do verbo usar. Isso já está muito usado, né? A gente não vai usar de novo. Então, essas palavras expressam qualidade ou característica e eu coloco muito junto com elas. Quando eu quero expressar ideia, quando eu desejo, preciso expressar ideia de quantidade, eu utilizo muito. Eu digo, substantivo, passou muito tempo. Quanto tempo passou? Essa pergunta que eu me faço na hora de preencher, né? Uma frase na qual me pergunta, é com muito ou com muito? Eu penso, ideia de quantidade ou ideia de qualidade? Então, passou quanto tempo? Passou muito tempo. Aqui eu utilizei o substantivo, né? E muito está corretamente utilizado. Verbo, tuvimos que andar muito, quantidade de ação. Então, frase característica, coloca conjugação de verbo, coloca aplicação de ação, você tem que combinar com muito. Verbo combina com muito. Curiosamente, e por isso coloquei essa tabelinha separada aqui, né? A gente já pensou, muito combina com qualidade. Estas palavrinhas que aparecem aqui debaixo parecem bem qualidades, né? Porque são advérbios também, porque são características. Mas só que nesses casos, especificamente nestes 4 casos e seus antônimos, a gente tem que utilizar muito, tá? Então não esqueça disso. Frequentemente numa prova você vai diferenciar alternativas certas de erradas, porque vai aparecer escrito muito mais, ou vai aparecer escrito muito maior, ou muito melhor, ou muito depois. E não pode, por quê? Porque essa combinação ela é feita com muito. Muito combina com muito mais ou muito menos, muito maior ou muito menor, muito melhor, muito pior, muito antes, muito depois. Então, esses são pares obrigatórios, você não pode combinar essas palavras com muito. Vim aqui, pronto, próximo. Advérbio de afirmação. Para encerrar essa matéria de advérbios, a gente já está revisando os últimos destes, que são os advérbios de afirmação, de negação e de dúvida, né? Que são aqueles de dúvida. Nos advérbios de afirmação de uso frequente, nós temos as palavras sí, também, claro, certo, seguro. Todas essas palavras são compreensíveis em português, você utiliza de modo equivalente. Agora, umas que são novidades são, por exemplo, aqui, nós temos as expressões por cierto. Quando a gente fala por cierto, principalmente essa de que sem dúvida, por supuesto, desde luego, como não, né? Essas expressões de uso frequente em espanhol, sem dúvida, por supuesto, desde luego e como não, elas significam claro. Então, quando uma pessoa pergunta para outra, tu podes me ajudar a fazer tal trabalho ou levar tal material, a pessoa pode responder, sem dúvida, dizem, nem precisa duvidar disso, por supuesto, nem precisa perguntar, desde luego, é para já, como não, como me negar, né? Então, eu utilizo essas expressões para confirmar, advérbio de afirmação. Eu coloco, então, os de cima, nessa cor laranja, né? Eles são advérbios, simplesmente uma palavra, e os de baixo são combinações, que são locuções adverbiales. Adverbios de negação, frequentemente se usa em espanhol, não e tampouco, né?
Em português também tem a expressão tampouco, só que se coloca uma letra U aqui, tampouco, né? Mas habitualmente as pessoas, quando falam em português, abrem mão de falar tampouco e elas resolvem utilizar também não. Como assim? Alguém pergunta, né, uma mãe pergunta para uma filha, arrumaste teu quarto? Não. Lavaste a louça? Também não. A pessoa responde também não. Em espanhol não se fala também não, se diz tampouco. Então, quando você for traduzir, né, você lembre, você pode traduzir em português como tampouco, tudo junto, né, ou também não. Locuções de adverbiais de negação. De nenhum modo ou de nenhuma maneira. De modo algum ou de nenhuma maneira, né? Então, expressões que são locuções adverbiais de negação. Advérbio de dúvida. Eu posso falar quizá ou quizás, com esse ou não, tanto faz. Aí fica à vontade. E quizá, em português também tem essa palavrinha, só que se escreve com C cedilha, e corresponde a talvez, né, que aparece aqui do lado. Talvez de espanhol se escreve separado, em português se escreve junto, né? Acaso também tem um sentido de talvez. Locução adverbial interessante, a lo mejor. A lo mejor mañana podemos revisar outra informação. A lo mejor. Também essa palavra a lo mejor é uma expressão adverbial, significa talvez, mas sempre no sentido positivo. Não se fala a lo peor, não se usa, não existe esse tipo de expressão em espanhol. A lo peor, só a lo mejor, como se falasse no melhor dos casos, ou simplesmente talvez. Quem sabe também vai saber, né? Eu não tenho certeza, então eu deixo na dúvida, utilizo a expressão quem sabe, vai saber, né? Nosso próximo trabalhinho consiste em aplicar, né, aquilo que a gente aprendeu até agora em relação a esta questão de advérbios. Aplicação de muy ou mucho. Exercício de sala, página 17, exercício número 1. Complete a frase com muy ou mucho. Dice, há que fazer, pois a alfabetização é difícil em países subdesenvolvidos onde há analfabetos. Então você pensa, há que fazer. Há que fazer, fazer é atividade, fazer é verbo. Então nós temos que combinar com mucho. Há muito que fazer. Seria então a primeira parte da resposta. Nós temos que fazer, quantidade de ação. Depois diz difícil, né? Difícil é uma característica. Então a gente vai combinar com muy. E depois fala sobre analfabetos, que seria substantivo, aí é quantidade. Então no primeiro espaço é quantidade de, no segundo espaço é qualidade, né? Então há muito que fazer, pues la alfabetización es muy difícil en países subdesenvolvidos donde hay muchos analfabetos. Entonces la respuesta correcta sería letra E, que é a que consegue preencher muito bem esse tipo de questão. Segunda, dice, hemos llegado. Esta forma, essa combinação, a gente sabe que se trata de uma forma composta. Eu disse, verbo haver no presente mais participio, isto é uma forma perfeita, se conhece como pretérito perfeito, né? Eu he chegado, tu has chegado, nosotros hemos chegado, né? Quando eu falo isso, eu falo de algo que já aconteceu, né? Então, eu tenho que procurar aqui alguma opção, né, na qual eu fale de algo do passado. Outra coisa, nesses três espaços, eu devo combinar as três palavras que estão aqui na sequência das frases. Você pode ver que tem três que estão erradas. Eu não posso combinar muito com mais. Não posso combinar muito com mais. Então, essas aqui já estão erradas, porque a palavra que combina com mais é muito. Então, já descartei três alternativas. Aqui eu estou falando de algo que aconteceu. Eu ensinei para vocês que quando nós temos advérbios de modo, eu digo noche, é aquilo que pode estar acontecendo agora. Mas se foi ontem à noite, eu falo a palavra anoche. E por isso que a resposta correta, número 2, letra A. Esses aqui, então, foram exemplos de como a gente pode utilizar essa matéria de advérbios. Los términos, temos aqui mais uma. Los términos subrayados, sublinhados na frase, tampouco e depois recién. Eu tinha comentado com vocês, em português tem a expressão tampouco, né? T-A-M, pouco. Não é tão pouco, que são duas palavras e já é um sentido diferente. Mas como não temos essa opção aqui, eu disse habitualmente, em português as pessoas não falam tampouco e dizem também não. E é o que acontece aqui. Também não é casual, que recém, depois de dar esse passo, então que recentemente, por isso a resposta tampouco, substituída por português, traduzida por português, vai ficar também não. Letra B é a resposta correta.
Nosso próximo tópico de matéria são as preposições. Notícia boa, a maioria das preposições em português e espanhol são parecidas. Então eu só vou revisar aquelas que têm algum tipo de mudança, porque são essas mudanças as que são testadas na prova. Veja só, nós temos aqui, né, preposições, e essa única tabelinha que vamos revisar sobre isso. Importante que você saiba, quando em espanhol você anuncia a realização de uma ação, diz eu vou. O que tu vai fazer fim de semana? Ah, eu vou passear. Você fala, vou passear. Você utiliza duas palavras só. Agora, em espanhol, você, quando indica a realização de uma ação, isto se chama perífrase verbal. Você tem que colocar a conjugação do verbo ir, ouvir, por exemplo, e depois você coloca a preposição a. Isto tem que estar presente. Se você fala, vamos passear mais tarde, está errado. Você tem que colocar a preposição, vamos a passear mais tarde. Não esqueça disso aqui, né? Esse é um tipo de pergunta típico de prova, no qual se solicita, veja quais alternativas estão certas ou erradas gramaticalmente, né? Não esqueça da preposição. Ante, ante significa perante ou diante de. Ante la duda, piensa bien. Perante a dúvida, pensa bem. Hacia, palavrinhas muito importantes, principalmente essa aqui. Tem muita gente que confunde hacia com hasta, né? Hacia tem dois sentidos. Hacia indica sentido, rumo, direção. Também hacia indica ideia aproximada de tempo. Dice, llegaremos hacia el mediodía. Então, nesse caso, está falando ideia de tempo, né? Chegaremos por volta do meio-dia. Depois diz, este verano pienso ir hacia el sur. Quando falo hacia el sur, estou dizendo rumo ao sul, em direção ao sul. Então são significados diferentes para uma mesma palavra, não esqueça. E não confunda com hasta, que significa até. A palavra hasta, até. Hoje caminharemos hasta la cascada. Hoje caminharemos até a cascada, até a cachoeira, né? Então, hacia e hasta são diferentes. Hacia pode ter dois sentidos diferentes. Hasta significa até. A palavra incluso corresponde a inclusive. Inclusive ou até mesmo, né? Inclusive ele também gostou de alguma coisa, né? Na frase, incluso a ele também lhe gostou. Talvez um determinado show, né? Ou um determinado prato, né? Que alguém gostou, inclusive ou até mesmo. Quando a gente fala pro, estamos falando da expressão pro de português. Em pro, em favor de, diz uma contribuição pro desválidos, né? Então, desvalidos. Quando a gente faz isso em favor de, em pro, seria em português. Según, te sentirás mejor según pasen os dias. Segundo ou conforme, né? Segundo, conforme passem os dias. E a preposição tras diz, corrimos tras el tren. Corrimos atrás do trem, em perseguição, ou dia tras dia espero tu retorno. Quando digo dia tras dia, eu estou falando dia após dia. Então, são os sentidos que essas palavras podem ter, né? Traduzidas para o português, vamos ver como funciona isso nos exercícios. Exercício de sala, página 19, número 1. Estamos mirando hacia la ventana. Então, estamos mirando exatamente na letra C, porque em direção, porque para onde a gente está olhando. Estamos olhando em direção, né, de essa janela, hacia a ventana, né, de essa janela. Correto, então, letra C. Essa seria a alternativa correta. Aqui na próxima, nós temos, disertou com brilho el tribunal examinador. Então, quando você lê isso aqui, dissertou com brilho o tribunal examinador, você diz, em português ficaria legal, né? Perante, dissertou, né? Com brilho, mas só que em português, em espanhol não vai falar perante. Você vai ter que falar, qual era a palavrinha? Essa aí mesmo, ante, né? Então, ante, né? Diante de, na presença desse tribunal. Assim revisamos, então, questões de preposições. E agora sim, chegamos a nosso último tópico, que é a matéria de conjunções. E nessa matéria aqui, frequentemente em prova, já caiu esse tipo de exercício, que consiste em saber quando você deve utilizar a preposição I, o Y normal, ou trocar esse pela sua opção letra E, que seria a outra conjunção. Ou quando você tem que utilizar a conjunção O, no sentido de uma escolha, que em português seria OU, né? E trocar pela conjunção U. Em que momentos ou em que situações a gente deve fazer isso aí? Vamos entender isso agora. Quando a gente fala de associar situações, eu falo de niños e niñas. Niños e niñas, meninos e meninas devem ser tratados com uma igualdade de condições em relação a certos aspectos. Meninos e meninas em português. Você utiliza a letra E. Em espanhol se utiliza o Y. Isso aqui é o normal. Então, quando você junta uma coisa com outra, você coloca Y.
Só que se a segunda palavra começa com som de I, você não pode utilizar esse Y. Você vai ter que trocar e colocar uma letra E para que não aconteça uma confusão, uma fusão, né? Quando você fala saludáveis e inteligentes, aí fica bem melhor que falar saludáveis e inteligentes. Por isso você troca. E nesse caso você não pode falar saludáveis e inteligentes. Na terceira frase diz padres e hijos. Você não fala padres e hijos porque você teria eufonia. Por isso, gente, em vez de colocar a letra I normal, troca por uma opção. A opção seria a conjunção E. Regra, então, quando você associa palavras, você fala uma palavra com a outra e junta com o Y. Né? Então eu digo dia e noite. Mas se a segunda palavra começa com som de I, eu tenho que trocar esse Y pela opção E. Só que, curiosamente, quando você tem palavras do seguinte estilo, extracto de miel e hierbas, veja só, nós temos a palavra hierbas, e essa palavra aqui, a maior intensidade de voz está na letra E, hierbas. Então, por isso, não posso utilizar a letra E para juntar as duas. Eu tenho que voltar a utilizar o Y. E digo, extrato de miel e hierbas. E aí não acontece a eufonia. Então, palavras que começam desse jeito, né, como segunda opção, você tem que voltar a utilizar o Y. Quando você tem que fazer uma escolha, em português você fala ou, né? Em espanhol você fala o. Quando você tem que decidir sobre algo e vai na sorte, você joga uma moeda e diz, em português seria cara ou coroa, em espanhol cara ou sello, né? Mas se a segunda palavra começa com som de O, eu troco a letra O por U e digo, é questão de dias ou horas, como acontecia na regra anterior. Para evitar a eufonia, a gente faz essa alteração. Não temos uma regra de exceção aqui, porque não temos uma situação de exceção, porque em espanhol não tem palavras que comecem com ou com UO, né? Como aconteceria com essas palavras que em espanhol começam com IE. Então, não tem nenhuma exceção neste caso. Na sequência, revisamos aquelas conjunções que também aparecem na parte final da apostila de vocês, né? Chamando a atenção na tradução delas. Quando eu digo ni, eu estou querendo dizer nem, né? Eu não queria trabalhar nem estudar, né? Então, tudo aquilo, né, foi um grande trabalho, mas não deu certo, mas ou porém. Então, em espanhol se fala mas, e também pode ser traduzido igual que em português, mas também se fala pero, que também corresponde porém. Você pode traduzir elas, né, de modo trocado ali, porque mais pode significar mais ou porém pode significar também mais ou porém dois casos, né? Então, o que está em azul está em espanhol, o que está em branco em português, que seria a tradução. Sino é uma palavrinha que aparece frequentemente em prova. Sino, né? Traduzido, eu prefiro a tradução mas sim. Ele não trabalha se não estuda, mas sim estuda. Quando você escreve junto, você está querendo significar mas sim ou se não. Quando você fala aunque, você significa, quer dizer, ainda que, apesar de, ou mesmo que. Sin embargo y no obstante, esa de aquí, no esqueça, frecuentemente son perguntadas en prova. Sin embargo y no obstante, son sinónimos. Significa, embora, contudo, todavía, entretanto, no entanto. As mesmas informações que eu estou passando aqui, você encontra também na apostila com exemplos de frases. E nós temos aqui nossa última parte de revisão das conjunções. Estas palavrinhas também são importantes. Não esqueça do significado de mientras, que mientras significa enquanto, mientras, enquanto. E também outras possíveis combinações. Quando você combina mientras tanto seria enquanto isso, né? Não esqueça dessas traduções. Coisa curiosa, quando em espanhol se fala enquanto, sinônimo de falar tão pronto e corresponde a tão logo assim que. Vamos supor, o pai ou mãe, o responsável, né, disse para vocês, enquanto chegues a casa, faz tal coisa. Então, assim que ou tão logo chegues em casa. Por isso que é importante estudar muito bem essa matéria, para não confundir enquanto de espanhol com enquanto de português, que são coisas diferentes. Em português, você fala apenas, em espanhol também se fala apenas andava, quase nem andava, né? Mas o mais importante é que você lembre desse tipo de tradução, tá? Apenas, né? Apenas termines de comer, por favor, faz tal coisa. Então, tão logo termines de comer, né? Nem bem termines de comer. Então, esse tipo de significado já é diferente, né? Apenas pode significar tão logo, né? Não esqueça disso. Luego, igual que em português, logo, que seria portanto ou por conseguinte. Essa aqui é uma expressão interessante. Essa aqui nunca foi perguntada em prova, tá? É uma pedida interessante de prova, né? Com que, assim que.
de maneira que ou de modo que, com que vais trabalhar no estrangeiro, vais trabalhar na Europa, né? Com que vas a trabalhar em Europa. Então você está falando de maneira que ou de modo que. Você está sabendo de alguma coisa e você está confirmando. Aí você pode utilizar essas duas expressões com esse sentido. Então, esse assim que é de espanhol não é igual a assim que é de português, que é assim que é da hora, né? Na hora que. Agora, quando você fala assim que é em espanhol, você fala de modo que. E por último, quando se fala sempre que resolvo arrumar a casa, em português, você fala assim, sempre que resuelvo arreglar as coisas na casa, fica muito parecido. Mas só que não é esse interesse, não é isso a parte mais importante em relação à prova. É importante que você lembre que tem o significado de condição. Quando em espanhol se fala sempre que, eu vou te ajudar, sempre que veja que tu se esforça, sempre que veja que te estás esforçando. Então, toda vez que eu veja que estás te esforçando. Então, esse sempre que, ele indica a ideia de condição. Se te esforças, sempre que te esforces, eu vou te ajudar. Ideia de condição, isso que eu marquei fica diferente, por isso aí que você tem que ficar atento na hora de estudar. Revisão, então, sobre a matéria de conjunção, nossos últimos exercícios. Número 1. Qual das alternativas completa corretamente a lacuna do seguinte enunciado? Dice, essa gente sofria tanto em vida que aceitou o sacrifício fosse para alcançar algo além da morte, mais allá, além da morte. Então, o sentido da frase, o sentido mais óbvio e evidente seria mesmo que fosse. E quando a gente fala mesmo, fosse para, estamos falando do uso de aunque, apesar de que fosse para alcançar algo além da morte, ou mesmo que fosse, ou ainda que fosse para alcançar algo além da morte, a palavra mais apropriada é aunque. E por último, nós temos esse exercício onde a gente aplica aquela matéria de colocar Y ou colocar a letra E. Vamos pensar, diz, Ángel Musa. Eu vou combinar isso aqui com E ou com I. Se a segunda palavra não tem som de I, então eu utilizo o I normal, Eu digo que Ángel, eu vou dizer Ángel e Musa vienen de fora. Quais são aquelas alternativas que começam desse modo? A número 4, a número 8, a número 32, número 64. Na segunda combinação diz dolor, imagem. Então aqui eu não posso utilizar o I, eu vou ter que utilizar a letra E, porque essa palavrinha começa com I. Dolor, E. Imagem de dentro. E aquelas que funcionam desse modo, já não pode ser a número 8, que temos uma letra U aí, já não pode ser a número 64, e coincidentemente encontramos na terminação da frase, no obstante e sin embargo, que são sinônimos, que significa no entanto, contudo, todavia. A frase fica então, Ángel e Musa vienen de fora, dolor e imagem de dentro. No entanto, nada serão, as duas correspondem, alternativa correta número 4 e número 32. Então, essa é a nossa alternativa correta e assim nós terminamos nossos estudos nesse processo de aula do nosso curso de preparação para tuas provas com muito sucesso. Então, está muito bem preparado, agora só resta, revisa os exercícios que tem na apostila, faça a leitura dos textos, procure vocabulário, que grande parte daquilo que interessa na prova, aí eu não posso ajudar tanto, o seu léxico é tudo aquilo que você aprendeu com seu estudo e traduzindo os textos que já estão na apostila. Então, só me resta desejar para vocês uma ótima prova e a gente se encontra por aqui, mais próximo, mais distante, através dessas redes. Muito sucesso e muito obrigado.